Fala família Santo Agostinho, aquele abraço para todo mundo. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade às 5 consequências, muito importante a aula de hoje. E em paralelo vamos fazer também um exercício, talvez dois, quiçá, que é o exercício sobre a nossa formação histórica. Bom, vamos trabalhar, que não tá fácil para ninguém. Deixa eu ajeitar aqui a câmera para tentar não ficar muito de ladinho. Deixa eu ver se eu consigo dar uma melhorada aqui. Vamos que foi. Bom, quando você pega o seu material sobre a nossa causa 2, você vai pegar o primeiro exemplo. E eu gostaria que você, com muito carinho, com muito esforço, estudasse esses exemplos. O primeiro exemplo ele é formado por um tópico, um parágrafo gigante, né, muito grande. E vamos ver as partes que eu quero que vocês analisem. Primeira coisa importante, a gente lança a mão do seguinte. Em uma segunda análise, o complexo panorama de violência contra a mulher no Brasil deve ser enfrentado. Tese 2, né? Lembra? Tese 2, a superação de um problema. Então eu estou falando que esse grave problema deve ser enfrentado. Aí eu vou colocar um conectivo, haja vista a persistência desse quadro, deslegitimar séculos de lutas, de sofrimento e de perseguição a tantas vítimas dessa realidade. Estilisticamente, a gente pode traçar aqui várias análises importantes e vamos fazê-la. Primeira coisa importante, eu utilizo a tabela de SNP completo, que a gente conta isso no material de argumentação. O complexo panorama de violência contra a mulher no Brasil deve ser enfrentado, deve ser combatido, deve ser confrontado. Haja vista meu conectivo, pode ser substituído por outros, como visto que, né, por quanto, na medida em que, a persistência desse quadro é um TIP, quadro, realidade, cenário, conjuntura ou panorama. Eu só nesse tópico frasal coloquei 3 diferentes: deslegitimar, retirar a importância que é intrínseca a um determinado termo, séculos de lutas, de sofrimento e de perseguição a tantas vítimas dessa realidade. Beleza. Então a causa 2, deslegitimando séculos de opressão a tantas vítimas dessa realidade. Né? Minha crítica é essa. De fato, se eu perpetuo, se eu faço com que a violência contra a mulher ainda seja viva em 2019, 2020, eu estou deslegitimando séculos de opressão a tantas vítimas dessa realidade. Show de bola. Bom, aí a gente caminha para o nosso outro elemento. Vamos para o 2.2. Essa afirmativa se fundamenta, eu amo essa estrutura porque ela é bastante argumentativa. Essa afirmativa que eu acabei de fazer fundamenta-se, alicerça-se na percepção de que esse cenário, quarto TIP, em todos os efeitos, reaviva e reproduz. Opa! Então por que deslegitima história? Porque esse cenário reaviva e reproduz o mesmo sofrimento que tantas mulheres, que tantas vítimas dessa cultura vivenciaram ao longo dos séculos pelas sociedades patriarcais. Essa é a frase da ordem direta, né? Reaviva e reproduz o mesmo sofrimento que tantas vítimas dessa cultura vivenciaram ao longo dos séculos pelas sociedades patriarcais. Mas antes, eu fiz questão de trazer o tema vivo para o meu 2.2 ao falar a cada agressão física e simbólica sofrida por uma mulher em decorrência de sua condição. Se eu não tivesse que fazer o outro argumento que está embaixo, eu ainda falaria mais ainda dentro dessa travessão, para deixar claro que eu estou com um controle do tema violência contra a mulher interpenetrado na causa. Então eu falaria tranquilamente sobre a cada humilhação, a cada assassinato, a cada ato de feminicídio. Nem todo feminicídio, nem toda morte de uma mulher é um feminicídio, são coisas diferentes. O feminicídio seria o assassinato de uma mulher por sua condição de mulher. Então, se um bandido vai roubar um carro e mata a mulher, aquilo não foi um feminicídio. Assim como matar uma criança não é infanticídio, necessariamente. Infanticídio é um tipo de morte de uma criança que necessariamente é correlato a uma mãe
no estado puerperal, que é o estágio de descontrole hormonal, pós-parto, mata o próprio bebê. Só isso é infanticídio. Se você mata uma criança de 3 anos, já não é mais infanticídio, não é esse o nome, é homicídio mesmo. Essa definição é jurídica, né? Então não existe concordo ou discordo, ela é isso, tá? Ah, discordo que seja isso. Não tem discordância, tá na lei, é isso. Então, infanticídio, uma mãe em estado puerperal, que é um momento de confronto hormonal, psicológico, mata o próprio bebê. E feminicídio, quando um homem mata uma mulher em condição de mulher, por razão de ser mulher, ou aquele tipo de homicídio que só aconteceria se fosse a mulher dele, sabe? Matar por ciúme, por exemplo, a jurisprudência majoritária entende que sim, porque eu, por exemplo, eu só posso matar por ciúme a minha mulher, eu não vou matar por ciúme o meu amigo Lucas Cabral, né? Imagina eu matar o Lucas Cabral, que falta que ele faria no mundo pra gente. Então isso não entende, é bem complexo. O infanticídio é bem restrito. Vamos lá para o nosso segundo linha. Eu dividi o argumento em 2 vertentes. Segunda vertente. Ademais, a persistência da violência de gênero na contemporaneidade nega em todos os efeitos aquilo que Heródoto chamara de a função pedagógica da história. Meu irmão, se a história tem uma função, é te mostrar para onde pode ir determinadas condutas. Então, a função pedagógica da história se correlaciona a essa percepção de que, caraca, meu irmão, se você não aprendeu com tantos séculos de opressão, não tem como, né? Se enterra, sabe? Se enterra. Esse que é o mecanismo interessante, certo? Beleza. Ademais, a persistência da violência de gênero na contemporaneidade nega em todos os efeitos aquilo que o Heródoto chamara de a função pedagógica da história, que deveria apontar e ensinar ao tempo presente aquilo que não mais poderia ser reproduzido. Haja vista simplesmente ecoar cotidianamente práticas cujos gravíssimos efeitos já se são conhecidos. Silenciamento, medo, agressões e morte. Cadê? Ademais, a persistência da violência de gênero, né, um termo que eu utilizei para me referir à violência contra a mulher, na contemporaneidade, nega em todos os efeitos aquilo que Heródoto chamava de função pedagógica da história, que deveria apontar, ensinar ao tempo presente aquilo que não mais se poderia reproduzido. Então, qualquer problema que sempre aconteceu, a gente já viu o que esse problema que sempre aconteceu produziu de efeitos. Essa é a minha reflexão. Haja vista, simplesmente, esqueci do vista, né? Haja vista, simplesmente ecoar cotidianamente práticas cujos gravíssimos efeitos já se são conhecidos. Silenciamento, medo, agressões e morte. Dessa forma, a superação do inaceitável quadro de agressões físicas e simbólicas contra as mulheres deve ser, em todas as esferas, combatida. Eu acho muito bonito esse final. A fim de que grilhões com um sectário passado sejam rompidos e se alcance um modelo de sociedade de fato equânime. Beleza. Agora eu vou te dar aí um tempo para você dar uma olhada, né, nesse quarto período e me passa e tenta me responder as impressões que você teve ao analisar isso. Bom? Deixa eu ajeitar aqui o haja vista que estava errado. Show. A segunda estrutura que eu mandei para vocês, ela é uma estrutura muito melhor para você treinar, porque você vai ver que eu tenho blocos de pensamento, esses blocos você vai preencher para você treinar e coloca vários temas e vai justificando e vai ficar legal. Em uma primeira análise, o problema qualquer deslegitima as lutas e resistência das vítimas seculares dessa realidade, afrontando, portanto, a própria história. Essa afirmativa se fundamenta na convicção de que a inadmissibilidade de se reviver e reproduzir na contemporaneidade a mesma dor e o mesmo sofrimento que tantas vítimas desse cenário, ao longo dos anos ou séculos, vivenciaram. Você coloca a vítima, uma mulher que hoje sofre os efeitos de uma estrutura opressiva, mostra-se a exemplificação cabal do produto de uma história que
não cumpriu o seu papel de alertar ao nosso tempo aquilo que deveria ser irreproduzível. E por isso, insistentemente se repete. Segundo Heródoto, um dos pilares conceituais da história, a preservação da memória acerca do passado serviria para que a sociedade reproduzisse os mesmos erros que outrora já cometera, mas, ao nos esquecermos de todo o passado de dor e sofrimento que esses indivíduos experimentaram através dos séculos, vemos as páginas que nos contam esse passado, que deveriam tanto nos alertar a serem incineradas diante de nós. Muito bonito para quem vai fazer relações, por exemplo, mais complexas, né, mais autoral. Você vai ver que toda a construção desse capítulo que eu mandei para vocês, ele é, por si só, uma construção que eu caprichei na estilística. Ou seja, o modo como eu escrevi esse capítulo, ele é cheio de marcas de autoria, formas metafóricas, formas simbólicas de escrever. É um pouco a maneira como eu escrevo os textos. Vamos ver como é que eu concluo esse parágrafo. Dessa maneira, por compromisso com as lutas e processos travados no passado, com a justiça no tempo presente e com a busca por um futuro destoante dessa realidade opressiva que agora se percebe, a violência contra a mulher deve indubitavelmente ser superada. O 2.4 está um hino também. E eu acho que os alunos eles vacilam muito no 2.4. Eu acho que a galera faz empolgado o tópico frasal, o 2.2, o 2.3, aí vai pro 2.4, dá aquela churriada e eu não gosto disso. Eu acho que o 2.4 é um momento que a gente pode ser mais estilístico, mais artístico, porque o argumento já foi sistematizado, já foi consolidado. Então, por que eu gosto do 2.4 bem feito? Porque é talvez o momento que você tem mais liberdade. Eu tenho uma redação exemplar que foi feita por um concurso de redação, que o aluno ele conecta o fim de um parágrafo com o início do outro. Eu vou mandar para vocês, se Deus quiser, nas próximas semanas. Bem interessante. Tem um informe também. A gente já vai ter, semana que vem, segunda-feira, eu vou lançar a prova para vocês, de redação. Vou colocar um tema difícil e consecutivo para vocês se amarrarem em fazer a redação. Beleza? Bom, vou pedir para que vocês, mais uma vez, releiam esse capítulo. Ele é muito importante, ele é um capítulo que, para mim, é um dos mais bonitos, né? O Consequência, você já tem duas consequências. Só para relembrar, primeira consequência, a consequência número 1 é você analisar a questão do direito. Você precisa entender o que é um direito, como o direito foi conquistado, quais tipos de direito tem, qual a diferença de um direito para um princípio jurídico, né? O princípio jurídico é a matéria-prima para você construir direitos. Direitos fundamentais, direitos sociais, leis ordinárias, que são qualquer lei que um deputado vota aí, e a partir disso você começar a argumentar que problemas sociais afrontam direitos. Outra possibilidade de argumento, portanto, graves problemáticas sociais afrontam o sofrimento das vítimas históricas dessa mesma problemática social, simultaneamente deslegitima o papel pedagógico da história. Ao você falar sobre o papel pedagógico da história, você pode automaticamente já trazer à memória a citação de Heródoto, o pai fundador da história, que nos ensinou há 3.000 anos atrás, que a história tem a função. Por que estudar a história? Para estudar aquilo que você não pode mais voltar a errar. Essa visão ela não dá conta da complexidade que envolve o estudo histórico, mas ela é uma boa função do estudo da história. Bom, e aí a gente finaliza a nossa consequência de número 2. Consequência de número 2. Consequência 1, direitos. Consequência 2, história. Beleza. Bom. Falemos então, sem mais delongas, da consequência número 3. Consequência número 3 ela é uma consequência que a gente já conversou um pouco sobre ela, muito especial. Falar sobre a consequência 3 é falar sobre ética. A gente não tem como falar sobre ética sem, antes de tudo, falarmos sobre a moral. E falar sobre a moral, obrigatoriamente, passa por compreendermos-nos enquanto seres morais. Bom, a moralidade, ela se necessita da humanidade. Você precisa ser humano para ser um ser moral. Porque a moral é a consciência, característica unicamente nossa, é a consciência sobre a valoração das nossas condutas. Na natureza, os animais, eles se comportam de modo
necessariamente necessários para o animal viver. O leão, portanto, ele sente fome, então ele caça. Ao caçar, ele pode pegar um animal mais fraco que ele, bebê de leões, e ele come a cabeça, vai na jugular, arranca a traqueia, mata com intenso sofrimento e mata a hiena e tolhe. Só que na natureza eu não posso falar sobre bondade ou maldade em um leão, ou bondade e maldade em uma serpente, porque a ideia de bondade e maldade, ela é moral. Ela necessariamente perpassa pela compreensão humana sobre o que é ser certo ou errado, o que é ser moral ou não. Bom, isso está no âmago da discussão. Então, a moral é a compreensão sobre a licitude ou ilicitude de algo, de uma relação social, de um fato, de um pensamento, de uma conduta. Então, falar sobre moral tem a ver com tudo aquilo que um determinado tempo e espaço compreende como certo, como justo, como aceitável, como tolerável, como tragável, como fazível, como admissível. Ser moral significa literalmente compreender algo como eivado de valores que a gente defende. A moralidade, ela, portanto, é um produto da racionalidade. Quanto mais complexo a capacidade racional, mais a moral vai se solidificando. A moral, portanto, ela é um fenômeno individual, mas também existem morais que se impõem coletivamente. A moral kantiana, a moral cristã, a moral de uma força armada, aquilo que se compreende como certo, como justo, como aceitável. Entretanto, aquilo que se entende como certo, como tolerável, como justo, como aceitável em um tempo e espaço, sempre é mutável. Aquilo que se compreende como certo aqui não é necessariamente aquilo que se compreende como certo acolá. Aquilo que é ok no Brasil nem sempre é ok no mundo árabe. A exposição do corpo feminino no Brasil não tem nada a ver com a exposição do corpo feminino no Afeganistão. E então a gente começa a tentar analisar que a moral, portanto, ela é mutável. Ela não só varia no espaço, né? Aquilo que é certo, justo, aceitável, tolerável na sua casa pode não ser certo, justo, tolerável, aceitável na casa do Joãozinho. Na casa do Joãozinho fuma maconha com o pai. Isso tem lá. Na tua casa, se seu pai encontrar maconha na sua mochila, ele te dá uma surra. O que é certo, o que é errado, claro que depende de um indivíduo qualquer. Mas também existe a moral social, que a gente sempre está em confronto. Aquilo que é certo numa casa pode não ser certo no outro. Aquilo que é certo numa casa pode ser errado perante a lei. Então a moral ela é específica, imutável. Outra coisa importante é que a moral ela é discutida, ela é transformada em função da ética. A ética é o esforço social para refletir-se aquilo que é moral. Esforço social não é uma discussão feita numa ágora. Essa discussão é lenta, ela vai no Facebook, vai para a rua e tal. Então, a ética é o esforço de reflexão sobre o que é certo, o que é ok, o que é tragável, o que é aceitável, o que é tolerável, o que é intolerável em um determinado tempo e espaço. Aquilo que foi certo, errado, aceitável em 2.000 anos atrás, não é igual hoje. Portanto, muda, transforma. Quando eu era aluno, os professores fumavam dando aula em sala, o professor puxava o cigarro, e o aluno que não gostasse de fumaça, que fosse para trás, porque é um direito do professor fumar.